Olha, eu quero contar para vocês que o Hamas afirmou que está estudando a proposta feita pelos Estados Unidos para dar fim ao conflito. Vamos então com Eliseu Caetano entender essa história. Só que Donald Trump deu um prazo pequeno para o grupo terrorista. E o Hamas está dizendo, não, mas a gente precisa aqui conectar os nossos líderes para que eles possam conversar e a gente tratar de maneira profunda essa proposta. Vai dar certo isso, hein, Eliseu? Bem-vindo. Essa é a pergunta que não quer calar, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Ontem nós acompanhamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Eles juntos já aprovaram e assinaram um documento com 21 pontos que debatemos ontem aqui ao longo da edição do programa. Esse documento já foi enviado ao Catar e os emissários, melhor dizendo, lá no mundo árabe, estão nesse momento negociando com a liderança da organização terrorista Hamas. Donald Trump deu um prazo, como você disse, Evandro, muito curto, entre 3 e 4 dias apenas, ou seja, mais tardar no início da próxima semana, a organização terrorista Hamas terá que responder aos Estados Unidos e a Israel se aceita ou não os termos propostos nesse documento. Os pontos centrais são cessar-fogo imediato, libertação de todos os reféns imediatamente e aí sim vai começar a retirada gradual das tropas israelenses do território de Gaza e a entrada de ajuda humanitária sob supervisão internacional. Depois, em seguida, uma formação de um governo de transição, inclusive com Donald Trump nessa liderança, viu? E participação de diversos atores, não apenas do mundo árabe, mas atores internacionais também, incluindo aí a ONU. E aí a gente volta na semana passada, Evandro, porque durante a Assembleia Geral da ONU, Donald Trump costurou esse novo acordo, que agora só depende da aprovação do Hamas para ser implementado. Agora, o Hamas já confirmou agora há pouco, no início da tarde, através dos seus emissários, de que sim, recebeu o documento e que está analisando, estudando ponto a ponto, mas os interlocutores, e infelizmente, Evandro, tem um mais aí, viu? Estão dizendo que pontos como o desarmamento total e a exclusão de seus líderes de qualquer transição são vistos como linhas vermelhas, ou seja, impossível de serem assinados. Há também uma resistência em aceitar forças internacionais de maneira permanente em território lá na faixa de Gaza, em território palestino, ou seja, essa questão, com toda certeza, impediria a construção de novos túneis como os que existiam e os que ainda existem e estão sendo destruídos pelas Forças Armadas israelenses. É uma posição muito difícil, muito delicada da comunidade internacional, que agora aguarda a resolução desse conflito. Se ele vai ou não acontecer, a gente vai acompanhar na próxima semana. Mas, Evandro, para arrematar, há aí um agravante. Donald Trump disse o seguinte: são apenas 3 ou 4 dias para responder. Caso isso não aconteça, que o Hamas vai ter um fim muito triste. O que ele quis dizer com isso? A ver. Obrigado pelas informações, viu, Eliseu Caetano? Ontem, durante a conversa de Donald Trump com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nós já acompanhamos ali, quando eles estavam nos púlpitos, de que, se não houver nenhum retorno do Hamas ou nenhum acordo feito agora, Benjamin Netanyahu vai terminar o que ele tem de terminar. E a gente sabe que ele está conduzindo uma operação para destruir todos os integrantes do Hamas. A questão são as consequências, os efeitos colaterais que essa operação gera. Então, se ele vai terminar o que ele precisa terminar, a gente imagina que seja destruir por completo esse grupo terrorista, atingir por completo as estruturas desse grupo terrorista, principalmente aquelas que estão concentradas na cidade de Gaza, que é a maior cidade ali daquela região. Mas quais seriam os efeitos disso, né? Quais seriam as consequências? Quantas mais pessoas morreriam diante da possibilidade de um aumento de ataques para exterminar o Hamas? Essa é a grande questão que fica e talvez por isso que o presidente Donald Trump ressalte que pode ser um fim bastante triste. E eu quero saber de vocês também como confiar, caso haja uma aceitação do grupo terrorista, de que as linhas serão cumpridas, porque se fosse uma negociação entre estados conflitantes é uma coisa, mas a gente está falando de uma negociação entre um Estado de Israel e um grupo terrorista, Langani. Pois é, Evandro, esse é o ponto, né? Você toca aí num ponto principal. A gente está falando de um grupo terrorista e que não tem o menor incentivo em aceitar esse acordo. Por que eu digo isso?
porque eles não querem a solução de 2 estados, eles querem apenas um estado. E evidentemente que o plano de Donald Trump acabaria com essa possibilidade e acabaria com o protagonismo do próprio Hamas. Evidentemente que eles não querem isso, porque tem algo bastante positivo no plano do Trump, que é o reconhecimento do Estado palestino, com ocupação internacional, o cessar-fogo. É um bom plano. Agora, é claro que o Hamas, seria o fim do Hamas aceitar este plano, né? Então, provavelmente, eles não devem aceitar, e se aceitarem, também não vão cumprir. E se não aceitarem, aí que é o problema, porque continuar essa operação, você pode, de fato, acabar com o Hamas, só que você acaba também com a população civil. Esse é o grande problema da operação lá na faixa de Gaza. Exatamente, porque essa proposta de Donald Trump, ela prevê uma transição para a autoridade palestina ali daquele território de Gaza, mas essa transição contaria com autoridades que não são daquela região. Então, há a coordenação de Donald Trump naquela comissão da paz ali que foi estabelecida por ele nesse projeto, a possibilidade de participação de Tony Blair para fazer essa transição para a autoridade palestina, inclusive também com um dispositivo que concederia a anistia a integrantes do Hamas que aceitarem esse momento de pacificação ali no território, de cessar-fogo, que levaria depois a um controle que não mais do grupo terrorista. Ou seja, são várias etapas que precisam ser cumpridas. E em outros acordos que foram fechados lá atrás para a devolução de reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista naquele 7 de outubro, essas fases todas elas não foram cumpridas. Acabou que a situação derrocou novamente, né? O grupo terrorista não entregou os reféns que eram esperados, aí Israel começou novas operações para tentar descobrir aonde estavam esses reféns, tentar resgatar essas pessoas, porque há também ali na tradição dos judeus a necessidade de receber, nem que sejam os corpos apenas dessas pessoas, para que eles se despeçam, né, dos seus entes. Então, tem toda uma questão também de outros acordos que já não foram cumpridos e que agora, com certeza, serão levados em conta, Fábio Piper. Bom, Evaldo, primeiro que ninguém sabe se, por exemplo, o que existe ainda de Hamas e o que existe dessas pessoas, desses reféns. É possível que todos já tenham morrido, né? Os reféns, afinal de contas, o bombardeio ele não mira o Hamas, ou o jornalista que morreu assassinado, ou o médico que morreu assassinado nesses bombardeios. Ele pode ter, inclusive, matado reféns também. Então, ninguém sabe o que restou do Hamas. É imoral, é claro que é inescrupuloso você manter reféns como foi o que o Hamas fez a partir de 7 de outubro, como, aliás, também foi absolutamente inescrupuloso e imoral o que vem acontecendo desde 1948 e, principalmente, a anexação contínua de territórios. Piperno, rapidamente, deixa eu só receber o pessoal da rádio que está conosco agora também. Muito boa tarde a todos vocês que nos ouvem. Como é bom ter vocês aqui nessa terça-feira para a gente debater e trazer opinião crítica no nosso 3 em 1. Nós estamos discutindo nesse momento o plano que foi apresentado por Donald Trump para levar um cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza. E o Fábio Piperno está trazendo a opinião dele sobre essas propostas que foram apresentadas e o quanto o contexto histórico daquela região também pode influenciar nas decisões que serão tomadas agora. Fala, Piperno. Claro, porque o conflito não começou dia 7 de outubro de 23. Esse conflito, na verdade, ele tem décadas e décadas, passou por muitas gerações, especialmente de 1948 para cá. Agora, como eu dizia, não existe nenhuma garantia de que ainda exista algo do Hamas e, sobretudo, vida desses reféns. Ninguém sabe. Afinal de contas, foi todo mundo bombardeado. Quem é que sobreviveu? Outra coisa, o plano, ele também é desonesto, porque nesse primeiro momento ele não prevê nenhuma participação da autoridade palestina na faixa de Gaza. Então, qual seria a representação palestina nesse tal conselho, nesse grupo? Ou seja, nenhuma. Qual a garantia de que Israel não vai continuar anexando territórios? Até porque, na semana passada, nós vimos mais uma das muitas entrevistas de um gabinete do governo israelense dizendo que a intenção era, de fato, anexar a faixa de Gaza, transformá-la lá em empreendimentos imobiliários e tal, e fazer muito dinheiro com aquilo. Terceiro, por que não, por exemplo,
os israelenses deixarem e pararem de instalar novos assentamentos lá na Cisjordânia. Então, ou seja, qual é a honestidade intelectual em relação a isso? Por isso eu acho que esse plano tem remotas chances de avançar. Fala, Zé Maria Trindade, e você, como avalia? Acha também que as chances são remotas? É muito complicado, o mundo está muito complicado. Eu estava vendo a dificuldade, inclusive, de se entender o que está acontecendo em vários tipos de conflitos que estão em andamento. E existe, inclusive, a possibilidade de que a Europa, o Reino Unido, já esteja em guerra com a Rússia, para se ter uma ideia, diante da situação complexa que se vive, né? Nesse caso, é muito mais. E aí tem uma novidade. É a primeira vez que os Estados Unidos, né, o presidente norte-americano, negocia com terroristas. Há uma norma dos Estados Unidos de jamais, nunca admitir a possibilidade de negociar com terroristas, né? Isso para evitar qualquer possibilidade de sequestro de embaixadores, assim por diante, não negocia. Então agora abre-se a possibilidade de negociar. Mas veio de uma maneira muito forte, um ultimato, né, de que o Hamas deve entender a situação, a decisão de Israel de dominar a área e, entre aspas, limpar a área. Eu acho esse termo muito perigoso quando se trata de um conflito assim, né, porque pode significar uma limpeza étnica, isso é grave, né? Mas, enfim, é a primeira vez que se negocia, embora seja um ultimato. É evidente que o Hamas tem dificuldades para definir uma situação assim. Os líderes, os grandes líderes do Hamas foram eliminados. Existem novos líderes que ainda não têm aquela aptidão para liderar, não, alguns até não se conhecem porque houve interrupção, né, da cadeia de comando. Situação muito difícil. Então, eu acho difícil se fechar um acordo e isso pode ser um fortalecimento para Netanyahu fazer realmente um domínio total da faixa de Gaza e não admitir o Estado de Israel, ou seja, fazer uma situação diferente que pode até ser esse domínio internacional. Mas eu acho que foi uma reunião importante e repercutiu muito no mundo inteiro. Assim, né? Até porque ali houve a possibilidade também de Benjamin Netanyahu acatar o que está sendo colocado pelos Estados Unidos. E tem uma razão para tudo isso também. Hoje os Estados Unidos são aqueles que ainda permanecem ao lado do primeiro-ministro israelense diante de toda essa situação e da quantidade de mortes na faixa de Gaza, porque outros países que foram ou são ainda aliados de Israel, ou historicamente aliados de Israel, começaram a fazer críticas sobre as operações que eram conduzidas ali naquele território, diferentemente dos Estados Unidos. Então, talvez seja por isso também que o primeiro-ministro acate agora, sem nenhum tipo de reserva, aquilo que é apresentado como condição por Donald Trump para que o país ou os Estados Unidos permaneçam nessa retaguarda. Fala, Bruno Musa. Como eu sempre falo, esse o Peperno colocou muito bem, isso não é de hoje, isso é uma discussão, uma briga, né, já de muitos e muitos anos, né? E é muito difícil nós opinarmos daqui sem conhecer exatamente os meandros. Eu sempre menciono, eu tenho bons e bastantes amigos morando em Israel e lá, enfim, opinar de fora sempre é muito mais simples e muito mais fácil, mas me parece bastante óbvio que esse conflito mudaria bastante se passasse por esse reconhecimento do Estado de Israel, que vale lembrar, gente, hoje no Oriente Médio, Israel é uma potência, ou seja, você tem startups ali, você tem liberdade de se vestir, de ter opção sexual, de se expressar, coisas que você não vê ali no entorno. Então, Israel, ele tem o mérito de ter se tornado um país extremamente pujante, e vale lembrar, com todas as condições adversas que ele vive da região, falando da questão geográfica e topografia, etc. e tudo mais. Ao passo que também é importante mencionar que tem muitos palestinos que simplesmente odeiam o Hamas estar debaixo de um grupo terrorista, como de fato que causou aquela brutalidade no dia 7, com todo aquele ataque covarde. Então, tudo isso passa por uma razoabilidade que parece que hoje em dia falta muito em vários conflitos ao redor do mundo. Ou seja, a existência de um Estado palestino com pessoas de bens, com civis,
vivendo a sua própria vida. Que, convenhamos, é bem provável, tirando a briga religiosa, se olharmos os números de Israel e as liberdades que você tem versus da Palestina, aposto que muitos palestinos de bem, como de fato tinha antes da guerra, muitos palestinos querendo morar em Israel ou querendo ter a vida que um israelense tem, porque é muito mais rica, é muito mais pujante, é muito mais livre. E nós temos que separar os palestinos civis de bem para o Hamas, que é um grupo terrorista que ele mantém a população de bem da Palestina escravizada. E os mantém na pobreza extrema. Então, espero que isso passe por essa razoabilidade e que possamos, por fim, extinguir o grupo terrorista. Mas vale lembrar o que você mencionou no começo, Evandro. Nós estamos numa guerra e a gente começa sempre lembrando apenas que, para finalizar uma guerra, podem morrer muitas pessoas. E a gente esquece de medir quantas pessoas inocentes já morrem ao longo dos últimos anos. A gente pode fazer um paralelo para o Brasil. Ora, enfrentar o crime organizado nas regiões onde eles controlam, que segundo alguns cálculos já passa de 20% da população brasileira que vive em alguma forma de controle do crime organizado, passará por algumas mortes de inocentes. Quantos inocentes morrem no Brasil hoje em dia por conta de um crime banal, por um roubo de celular, como eu passei hoje, agora à tarde, antes de vir para cá? Muitos. Será que a gente esquece de colocar isso no cálculo? Infelizmente é uma guerra e o grupo terrorista precisa ser extirpado.